Tá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Tá? Nossa transmissão das sextas-feiras à noite, tá bom? Vamos fazer aqui a nossa transmissão, nosso podcast, né? Obrigada por estarem presentes, como sempre, nas nossas transmissões. Eu e o Alan Lima, toda sexta-feira, após as 19 horas, nós estaremos juntos, né, Alan? Para comentários a respeito das ações de SST, que tanto nós primamos nas nossas vidas enquanto profissionais, que assim fazem a gestão acontecer nas empresas. Então, prazer enorme estar com vocês, como sempre. Então, vamos abordar aqui, tá, inicialmente, situações que fazem parte da rotina de quem seleciona futuros profissionais de SST. Então, nós temos, ao longo desses 13 anos de atuação, possibilidades de fazer análise curricular de pessoas para que elas possam fazer parte do nosso quadro técnico. Tá? Então, nós primamos por várias situações importantes, vários perfis que podem trazer diferencial no mercado de trabalho dos futuros técnicos ou técnicas de segurança que vão fazer parte da nossa equipe. Vários casos, vários profissionais já passaram pela Ícone Consultoria e hoje estão até fora do estado de Sergipe trabalhando em grandes empresas. Isso é bom demais. Tá? Então, para que o estudante ele possa realizar esse estágio tão almejado, inclusive não é obrigatório, mas muitos estudantes procuram fazer o estágio já a partir do segundo período, já vai adquirindo experiência com relação ao comportamento das pessoas do seu lado como profissional, junto às pessoas que já têm aí uma estrada nas empresas atuando e que vão estar contribuindo com o enriquecimento de conhecimento, porque esse é o princípio de tudo, quando se começa a fazer um estágio. Troca de experiências, aprendizados com quem já tem no mercado uma certa vivência, uma certa experiência. Tá? Então, é muito enriquecedor também mencionar para todos que para o estagiário que procura se reciclar, procura realizar cursos para a colocação no seu currículo, também vai enriquecer o seu, o seu lado profissional. Tá? O Alan é um exemplo, tá? Quantos cursos, já foram realizados ao longo desses anos, atuando junto a uma empresa de consultoria. Então, é muito interessante para o profissional que esteja querendo embarcar nessa área de SST, começar desde cedo a realizar o seu estágio. E no caso do estágio da Ícone Consultoria, nós geralmente fazemos uma seleção dos currículos. Temos um banco de currículos na empresa, onde nós temos uma série de pessoas que realmente têm um currículo brilhante, só que precisamos fazer uma seleção. E também existem oportunidades de seleções através de provas, tá? Em meio físico, a nível presencial, e também didática, que nós sempre cobramos para que exista a prestação de serviços em uma empresa de consultoria. Aquele potencial estagiário precisa ter um desempenho em sua oratória, que inclusive a oratória faz parte da nossa essência enquanto profissionais de SST. Tá? Os profissionais precisam cada vez mais praticar a sua oratória dentro das técnicas aprendidas na escola, de como se comportar perante o seu público-alvo, olhar para o seu público-alvo, ter um desempenho, ter o feedback
daquelas perguntas que poderão surgir ao longo da explanação. Então, existem várias possibilidades que nós temos para tentarmos criar um vínculo de comunicação, não somente interna e externa, com aquele que vai futuramente ser um profissional da área de SST. A oratória é imprescindível. Você que ainda se sente tímido para o desenvolvimento dessa atividade de treinamento, procura fazer uma capacitação específica nessa área de oratória para que possa ter, ao longo do tempo, esse desenvolvimento pessoal, porque a oratória é capacidade nada mais de comunicação para o pleno desenvolvimento pessoal do profissional. Comunicação direta com aquele ouvinte, aquele seu público-alvo que você deseja, assim, passar didaticamente o que ele precisa aprender diante das necessidades daquele seu potencial cliente. Então, no estágio já existe a oportunidade de conquistas no mercado de trabalho através do seu desempenho na oratória. Tá? Então, o Alan falou um pouco da oratória para aquele que faz estágio, daquele que ainda deseja fazer um estágio, da grande importância da oratória na vida de um futuro técnico de segurança. Então, gente, quem escolheu a profissão de técnico de segurança não pode ser tímido, tem que saber falar, porque comunicação é a base de tudo. Não adianta você ter 1001 conhecimentos na cabeça, mas vai continuando na sua cabeça. Se você não consegue falar, não consegue comunicar, lembre, técnico de segurança não trabalha sozinho, trabalha em equipe, trabalha com pessoas. Imagina, você está num ambiente, está vendo que o rapaz está fazendo um serviço totalmente errado, totalmente fora de norma, trabalha em altura, está sem talambar, está sem cinto. Se você não tem uma comunicação, você é tímido, você não vai conseguir nem chegar nessa pessoa. A pessoa está lá em cima, você está indo. Ou seja, a gente não pode fazer, a gente tem que ter um perfil. Nem que a gente dê um grito, entre aspas, lembrando, não pode assustar o homem, não está lá em cima. Sei. Ei, ô João, chega aí rapidinho. Desce aí rapidinho. Descendo, você chega aqui e chama ele pro canto, lembrando, a gente nunca pode humilhar uma pessoa de nenhum tipo. Ou seja, sempre quando for dar uma bronca, entre aspas, chama a pessoa separadamente, fale com ele, olha, você estava lá em cima, você fez treinamento no NRT5. Fazer uma advertência. Primeiro, procura... sempre procurando saber o motivo daquele tipo de situação anormal que foi percebida. Não é, Alan? Você fez treinamento de NRT5, aí você já sabe se ele fez ou não treinamento. Aí se ele falar que fez, aí você estava fazendo o que lá em cima, não trabalha à altura, precisa de algum equipamento de segurança para fazer o serviço lá em cima, aí ele, não precisa não. Aí o que você fala, beleza, então seu treinamento de NRT5, no meu ponto de vista, está inválido, porque o básico do básico você não sabe. Então, o que é que eu posso fazer? Posso botar essa pessoa numa reciclagem, ou eu mesmo, como técnico de segurança, vou lá, faço uma DDS com ele, explico tudinho, resumo de NRT5 para que ele possa fazer o serviço com segurança, porque eu consegui observar que não foi uma falha em si dele, mas uma falha dele não ter o conhecimento do assunto, apesar dele passar por NRT5. Por quê? Hoje em dia a gente sabe que tem empresa que dá ótimos treinamentos, mas também tem curso online que você consegue diploma mais rapidinho. Ou seja, quando a pessoa não foi treinada por você, a gente tem que tomar bastante cuidado. E sempre saber cobrar a pessoa. Antes de cobrar, analisar se realmente o motivo, o que está aquele acontecendo. motivo realmente faz jus ao que precisa ser feito. Aí procura uma solução. Mas se por acaso, não uso, não gosto de usar, eu sei que é para usar. Aí outros 500, gente. Aí você faz o quê? Advertência. Tá bom, lá em cima você não sobe, só sobe com equipamento de segurança. E se continuar... Sempre alertando que pode acontecer. E se continuar com essa atitude que a gente faz? Chama o gestor, tal funcionário está assim, está assim. Não posso permitir que ele suba com essa atitude até que ele reconheça o erro. Porque se ele não reconhece o erro, assim que eu virar as costas, ele vai tirar o equipamento de segurança e vai continuar o serviço. Negligenciar. Ou seja, pondo em risco o serviço dele, do colega dele, porque trabalha em altura, 2 pessoas no mínimo. Aí é preocupante. Ou seja, tem que ter um perfil. Se eu não ter essa comunicação, o rapaz está lá em cima trabalhando, eu estou aqui, não sei falar entre aspas. Muita gente é tímida.
Eu sou novo, 25 anos, chego na empresa, eu sou mais novo lá da empresa. Imagina eu chegar para um cara de 40 anos, dar bronca nele. Muita gente não liga, mas quando vê que você é um técnico de segurança, quando você impor segurança, você impor que você tem conhecimento, aí as coisas mudam. Ou seja, tem que saber se comunicar, gente. Perfil do profissional do técnico de segurança. Eu sei que muita gente... Tem que se conscientizar para com a troca de ideias com outras pessoas que podem contribuir. Com o que você não sabe, ter humildade também, né? Sim. Que também é uma situação que muita gente não tem. É essa paciência. Tem que ter paciência. Jogo de paciência entre as pessoas. Tá? A gente precisa garantir um bom funcionamento da gestão de SST. E para isso, a comunicação é a chave do sucesso. Não tem como não pensar, tá, em não ter a oportunidade de receber alguma informação, caso você não saiba. Não, eu estou falando da questão de receber uma informação, caso a pessoa não saiba e não queira conversar com outra porque não quer ficar por baixo nesse sentido, né? Então a gente se preocupa muito com isso, tá? É importante. E a gente pode sim, até na escola, colocar em prática essas questões que envolvem o comportamento entre pessoas, ou seja, as relações interpessoais. Fazem muita diferença quando o estagiário já começa a praticar junto ao seu ambiente de trabalho, junto com aquelas contratadas que estão na mesma área e também com as contratantes, porque existem os técnicos, os fiscais das contratantes que sempre podem procurar estar se comunicando com aquele prestador de serviço e o estagiário vai estar ali no meio para poder atender também. De alguma maneira, vai também estar trocando ideias, trazendo informações, evidências dos processos que a empresa vai estar tendo que construir ao longo do tempo, porque a gestão de risco ela não para, tá? Então, ao longo do tempo, precisaremos evidenciar o que está previsto nos planos de ações, tá? Então, nós trabalhamos o tempo inteiro com os planos e as metodologias aplicáveis aos planos, o estagiário já precisa se inteirar desde o início do seu estágio, como a empresa irá tratar, tá, esses riscos sem trazer muitos desvios, porque os desvios acontecem por conta das movimentações internas. É natural os desvios acontecerem, não tem uma empresa 100%, né? Senão não existiria a oportunidade de ter um técnico, um engenheiro de segurança, um supervisor de área. Então, existe sim, tá, altos e baixos, tá, na vida das empresas. Por isso que elas precisam contar com a consultoria, tá? Empresas contratadas que fazem com que os documentos de gestão possam serem conhecidos e praticados, tá? Não existe essa de receber, contratar um serviço e não se inteirar junto com a sua classe trabalhadora do que pode ser melhorado ao longo do tempo, tá? Então, precisamos melhorar ao longo do tempo o tratamento para com os gestores de riscos, os líderes de área, certo? Então, fica muito importante, fica oportuno, né, para o futuro técnico de segurança do trabalho, estar trocando ideias com uma equipe multidisciplinar, né, por exemplo, certo? Nas empresas. Só lembrando uma coisa aqui no início aqui do nosso podcast, que amanhã nós daremos continuidade às 11 da manhã, tá? Com a nossa programação de podcast. Só que nos estúdios da rádio Web Metrópole Aracaju, amanhã, a partir de 11 horas da manhã, certo? Lá nos estúdios, tá, pessoal? Então, vocês tiveram a ideia de como poderão existir essa futura contratação de um profissional de segurança do trabalho, atuando desde já através do estágio, certo? Na Icone Consultoria, como nós viabilizamos esse estágio. O estagiário que passa pela Icone Consultoria tem a oportunidade de conhecer várias empresas num período de 90 dias.
né? Então é bom demais. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui no podcast, certo? É o DJ Pantera, tá? Emerson, tá? Muito bem-vindos, certo? Ao nosso podcast aqui de SST. Todas as sextas, a partir das 19 horas, nós estamos juntos, inclusive fazendo a gravação aqui para o nosso canal. Aí o Alan. Nosso canal no YouTube. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar, tá? Com todos, da demanda de estagiários, que é possível, tá? E é bom. É muito bom, é uma experiência maravilhosa, tá? Que nós temos para com essas pessoas que vêm estagiar. Já passaram vários, já perdi as contas, tá? Da quantidade de estagiários que nós tivemos ao longo desses 13 anos de empresa, à frente da administração da Icone Consultoria, tá? Então, muitos deles, muitos estagiários, ex-estagiários, tá? Estão em grandes empresas hoje, em várias áreas. Área de obra civil, área de petróleo e gás, tá? Mas a gente... Bastante pessoas. O lado bom é que quando você é inteligente, você... Pronto, falando do IFES, você tem uma equipe de nerd. Tenho certeza que essa equipe de Fala nerd... pro pessoal que não sabe o que é um nerd. Gente, nerd é alguém que gosta de ficar estudando, se atualizando. Você em segurança do trabalho, você já é todo mundo nerd, porque as normas sempre estão se atualizando. Exemplo, estudei no IFES, me formei, semana passada a reunião Energisa. Reunião cheia de engenheiro, cheia de técnico de segurança. Quem está lá comigo? 2 pessoas, as 2 do IFES. Ou seja, e pessoas que você conhece, pessoas que você já trabalhou, inclusive Verônica já trabalhou aqui também, estava lá comigo. Ou seja, Sergipe é pequeno e é bom ter essa comunicação. O técnico da Petrobras, o técnico da Mosaic, da Energisa. Todos lá. Então, a gente conhece uma vasta pessoa, ou seja, a gente acaba estudando, trabalhando junto e a gente vai se batendo em vários contratos. Ou seja, isso é bom. Você, como técnico de segurança, faça bons amigos e sempre mantenha contato, porque um vai atualizando E o um outro. trocando ideia Vai com o trocando. outro, de como ele faz a gestão da empresa dele. Ou seja, vocês acabam crescendo juntos. Não sejam aqueles técnicos que está se formando atrás de um diploma, de um emprego. Não. Sempre procure conhecimento. O emprego vem atrás de você. Se você procura conhecimento, abrir uma oportunidade ali. Certo. Gente, abrir uma oportunidade, vá atrás. Não, vou esperar outra. Não, vá atrás. Vá logo atrás. Tem gente que espera a próxima, só que a próxima não pode ter. Eu, graças a Deus, 1001 oportunidades aparecendo. Nenhuma empresa que eu fui, coloquei currículo. Graças a Patrícia também, né? Me ajudou bastante. Que bom, pessoal, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui acompanhando o nosso podcast. Beleza. Bom, vamos, né, dar continuidade aqui ao nosso assunto na noite de hoje. Tá? Eu já falei, né, um pouco do procedimento, como é que funciona para poder realizar o estágio na Icone Consultoria, tá bom? É só mandar o currículo, a gente sempre divulga o período de possibilidade de acontecer o estágio conforme as demandas de contratações, tá? Então, eu vou falar do próximo contrato que nós iremos trabalhar, provavelmente precisaremos sim, tá? De mais um estagiário na empresa. Sempre é bom. Tá? Sempre é bom. Nós estaremos atuando no segmento de fabricação de caixões. Então tem madeira, muita madeira envolvida, tá? Os caixões chegam lá na fábrica já cortados. A madeira ela é cortada, tem os moldes de vários tamanhos. Bem interessante. Tudo é serrado, tudo é montado, tudo é colado, pintado, invernizado. Então é um processo grande, onde o futuro estagiário vai estar vivenciando. Então. Tá? Inclusive, eu fiz uma divulgação com alguns alunos e alguns ficaram rindo, ficaram se benzendo, porque era empresa de ramo de funerária. Mas é interessante. Mas é um trabalho, é uma indústria, é uma empresa, tá? Onde tem um processo industrial por trás, certo? E um dos processos mais interessantes que envolve a higiene ocupacional
são os agentes físicos e químicos, fora os de acidentes. Na realidade, todos estão, biológicos ou menos, tá? Mas físicos, químicos, ergonômicos e acidentes estão praticamente imperando nesse tipo de empreendimento. Inclusive, a partir de segunda-feira próxima, eu estarei já fazendo as primeiras atividades de higiene ocupacional. E estarei também fazendo algumas chamadas, alguns vídeos, para que nós possamos ampliar esse leque de comunicação com os técnicos de segurança, que talvez estejam trabalhando na área dessa natureza e queiram maiores informações sobre a higiene ocupacional. Então, ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito as questões de medições ambientais, tá? Agentes físicos, agentes químicos, tá? Para a gente poder saber exatamente quais condições de intensidade nos ambientes de trabalho, né? Nas atmosferas. Nós precisamos saber o percurso, de onde sai aquele agente ambiental e onde ele chega, que no caso seria diretamente no trabalhador, né? Então, o agente ambiental ele percorre um trecho, ele sai de um local e chega diretamente no trabalhador, tá? Alana, boa noite, né? Alana chegando. Alana foi minha aluna. Foi? Alana. Todos os dias ela acompanha a live da engenheira Patrícia. Né? Isso é bom demais, né? Tá? Então, é isso. Hoje, né, ficamos também certos, além de falar um pouco dessa demanda de higiene ocupacional, como é importante nós cumprirmos aí os requisitos das normas de higiene ocupacional. Né? Gente, através das questões que envolvem o pleno conhecimento das proteções coletivas que precisaremos ter, né, o plano de controle, a garantia das manutenções preventivas imprescindível de todas as proteções coletivas daquela empresa. Precisaremos monitorar quem é o responsável ou quem são os responsáveis por essas manutenções, tá? E a todo tempo estarmos realizando nosso papel de evidenciar como essas variações estão acontecendo, né, Wellington? A todo tempo, porque a depender da estação do ano nós também temos aquela época que tem mais ou menos intensidade na atmosfera, né? A estação ela traz um nível assim diferenciado da umidade do ambiente. Com certeza. Né? Exemplo, eu também trabalho numa empresa que é de gás. Só a umidade do tempo, a gente está numa época úmida, o que significa mesmo sendo uma área classificada, a umidade lá em cima, o risco diminui. Saiu dessa época, até a época de sol, umidade baixa, o risco aumenta. É a mesma área, é o mesmo produto, só que só a época do ano já influencia bastante, porque a época do ano também influencia com a umidade. E a gente sabe, maior umidade, o ponto de fulgor vai aumentar, melhor dizendo. Isso. Ou seja, a gente consegue controlar o ponto de fulgor com a umidade do ambiente. Lá na empresa tem a umidade artificial, mas a gente sabe, a gente está no ambiente aberto, então os intempéries do meio ambiente em si influenciam bastante. E isso depende da época do ano. Perfeitamente. Então, por exemplo, particulados, né? Para que nós possamos mensurar, temos que analisar também a época, a melhor época. Qual é a melhor época? Tá? Para se fazer uma coleta, tá? Desses agentes, porque numa época muito úmida, com certeza as concentrações não serão as mesmas. Tá? Certo? É isso aí, pessoal. A higiene ocupacional é uma das áreas assim, mais importantes, tá? Melhor dizendo, para mim, particularmente, é que eu mais me identifico enquanto profissional da área de engenharia de segurança do trabalho, as avaliações ambientais quantitativas, tá? As medições ambientais, para que nós possamos saber se de fato aquele trabalhador ou aquele grupo homogêneo de exposição, ele tem ou não direito à percepção da insalubridade. Né? Coloca um pouquinho para mim, Alan. Por favor. Então, nós temos uma série de possibilidades de trazermos a pauta aqui da nossa programação
tá? Como existem assim comportamentos diferenciados entre empresas e trabalhadores, tá? Precisamos ter a garantia de que essas responsabilidades elas estarão sendo atendidas, tá? A empresa ela precisa promover o conhecimento das equipes de trabalho, tá? O conhecimento de como ela gerencia esses riscos, tá? Oferecer as proteções e monitorar se realmente aquelas pessoas estão ou não utilizando adequadamente, olha, tá? Não é utilizando por utilizar, Gente, é utilizando de maneira adequada, correta, certo? Fazendo com que ela também possa se sentir confortável, porque tem a questão do conforto também, né? Não é porque nós temos essas demandas de SST que a gente não vai analisar essa questão da qualidade da proteção e se realmente, através dessa qualidade, o trabalhador está numa condição confortável. Fala um pouco do conforto das proteções, Alan. Bora, gente. Conforto e proteção. Como a gente estava falando lá atrás de comunicação, observe como a comunicação é importante. Bora. Semana passada, não, melhor, essa semana, a SG, Auxiliar Serviços Gerais, estava tomando um cafezinho, ele lá tomando também. Aí eu, e aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, top, sou técnico de segurança daqui, tudo bem, como é que tá? Tá precisando de algum EPI? Aí ele, não, só peguei aqui o material, tô levando lá. Eu vi que o material que ele estava levando era material de carro, ou seja, não é qualquer lixo, papelão também. Aí eu, tá indo para agora? Bora nessa. A gente bate um papo daqui pra lá. Aí só do coisa de 20 metros para ele jogar esse lixo, olha a conversa. A luva que ele estava utilizando é uma luva de PU, uma luva preta de PU. Observei que ele usou essa luva. Fala para os nossos internautas o que é luva de PU. Gente, a luva de PU é uma luva de poliuretano. Poliuretano, pessoal. Qual é a importância dela? Ela Qual é a importância dela? ajuda a reduzir os impactos externos, ou seja, se você vai pegar alguma coisa, ela macia, não faz com que sua mão gere calos. Tá vendo, pessoal? O que é uma luva de PU? Luva de PU. Só que é que tá. A gente foi lá, ele começou a fazer a separação, observei ele, aí eu, não. Tá vendo? Nós temos dois lixos separados, o que significa que esse aqui é lixo contaminado e esse aqui é lixo comum. Papelão, lixo comum. Tá com diesel, tá com óleo, lixo contaminado. Aí nisso, ele tirou a luva, botou a luva nitrílica, aí eu estava observando. Chamando a atenção, né? Chama atenção, aí eu. A luva de PU não serve para isso não? Aí falou, não, se eu utilizar a luva de PU, ela vai penetrar, vai encharcar aqui tudo e ainda vai conseguir topar na minha mão. Ou seja, só de uma conversinha rápida, eu consegui analisar que a luva de PU é pouco eficiente em relação aos agentes químicos, mas a luva nitrílica, ele bota a mão dentro do óleo que não tem nada, e a luva nitrílica é muito maior. Ou seja, eu sempre fazendo as compras dele, mas eu nunca vi na prática. E tipo, ele está anos lá no serviço. Por isso que é bom a gente não só comprar EPI, a gente acompanhar os trabalhadores, ver o que ele está fazendo e pegar a experiência dele para você. E ao mesmo tempo, eu corrigi ele em relação à separação, passei minha experiência para ele e ele passou a experiência dele para mim. Pra ele, pra você. Então, é uma troca de experiência. É bom demais. Qualquer função, gente. Pode ser um engenheiro, pode ser qualquer um. Qualquer função, você sempre tem o que aprender e você também tem o que ensinar para essa pessoa. Por isso que é bom sempre estar fazendo uma comunicação. Perfeito, Alan. Muito bem. Tá? Bom, vamos abordar um pouco agora os assuntos que eu gostaria de elencar aqui no nosso programa, na nossa programação, os cuidados que hoje em dia, né, como estamos na época de junho, as empresas que fazem a venda de fogos de artifícios, elas têm a grande responsabilidade legal para com a segurança, tá, da vida das pessoas. Então, vocês estão nos acompanhando, tá? Inclusive amanhã vamos abordar mais esses assuntos lá no estúdio, tá? Tá ligado a essa questão
do gerenciamento da segurança para emergências, com aquelas pessoas que fazem a venda dos fogos de artifício, pessoal. Existem, para vocês terem ideia, classes diferenciadas. Os cuidados, tá, que nós precisaremos ter de acordo com a faixa etária das pessoas, né, Alan? Sim. Para que elas possam ter autorização para soltar esses fogos. E também para a compra, a aquisição, né? Não é qualquer pessoa que também pode estar adquirindo tudo, certo? Tem que ter autorização, tem que ter essa demanda de órgãos, certo? Fiscalizadores para que exista essa autorização. Tá, pessoal? Então, os órgãos fiscalizadores, eles estão atentos para com as empresas e a própria associação, tá? A Associação dos Vendedores, que inclusive nós conhecemos a presidente, Dona Maria. Gente boa, Maria. Um abraço para a senhora, Dona Maria, a presidente da Associação dos Moradores de Nossa Senhora do Socorro, tá? Aqui em Sergipe, tá? Então nós estamos atentos e em breve, próximo dia 18, nós estaremos fazendo uma visita em algumas barracas com os estudantes que vão fazer uma atividade, né? Os estudantes do curso de Segurança do Trabalho vão fazer uma atividade lá naquela região, tá? Então, pessoal, o Alan vai fazer uns comentários a respeito aqui dessas classes que envolvem os fogos de artifício. Como é importante vocês que estão nos acompanhando saberem da importância dessas classes, tá? Que muitas pessoas não fazem ideia, tá? Da capacidade de queima, né? De ignição desses fogos, né, Alan? Gente, os Vamos lá. fogos de artifício. Vamos explicar de um por um aqui para o pessoal. Dividido tá? em classe A, B, C, D. Quanto maior a classe, maior o perigo, maior o risco. Maior também. condição de explosão. Sim. Lembrando que fogos de artifício a gente não pode vender para qualquer um. Não posso pegar uma bomba de breu e vender para uma criança de 5 anos. Não, meu pai pediu para eu comprar. Daqui a pouco tá ele soltando ali e eu estourando na mão dele. Por isso que a gente nunca pode vender fogos de artifícios fora da faixa etária. Na embalagem vem dizendo de tanto a tantos anos. Você não pode chegar e vender para uma pessoa que é bem mais nova do que o que está indicado ali. Por quê? Ali está indicado por um motivo. E esse motivo é a segurança. Voltando para a classe. Dividindo em classe A, B, C, D. A classe A é a mais fraca. Fogos de vista sem estampido. Lembrando que é de 20 CG, que é 20 centigramas. Ou seja, 20 centigramas de bem pólvora fraco, né? é bem fraquinho, Bem fraco. É um traquezinho. Né? Já a classe B é de 20 CG, 20 centigramas, a 25 centigramas. É um pouquinho mais forte. Classe C já é forte, já é 26 centigramas até 6 gramas. 6 gramas, sachê de ketchup, mais um pouquinho. Praticamente aquilo de pólvora. Já faz um estrago. É fraco, não quebra minha mão, mas estoure do lado do seu ouvido quando você não fica surdo, ou seja, tem um risco de perder a audição, nem que seja uma redução auditiva. Então, qualquer bomba já é perigosa. Bora para a classe D, gente. Classe D, foguetes com ou sem flash. Imagine que vocês estão com busca-pé. Você sabe diferenciar busca-pé, a espada, né? Nós Sabe temos. diferenciar uma da outra, porque pra mim é a mesma coisa. Se eu pegar um, pegar o outro, pra mim é a mesma coisa. E um explode, e o outro não explode. Viu o perigo? Eu tô aqui no Nordeste há uns 12 anos, já soltei isso várias vezes, até hoje eu não sei, porque nunca observo. Eu sempre procuro saber na hora ali, mas nunca parei para observar. Mas eu sei que um explode e o outro não explode. Verdade. Mas E que inclusive precisa se estar usando luvas tem que usar para soltar esses fogos de artifício. Tá? Vocês estão me acompanhando o Alan Lima. Nós estamos discutindo a respeito da segurança com fogos de artifício. Inclusive amanhã, tá? No nosso programa Gerenciando Riscos, iremos continuar abordando esse assunto. Tá? Sim. Porque é imprescindível nessa época vocês que nos acompanham estarem sabendo, tá? Do que pode acontecer. Tá? A perda total da mão, né? Do dedo, inclusive matar. Tá? A depender da quantidade estocada, por exemplo,
pode existir aí uma explosão, né? Se não houverem os devidos controles coletivos na barraca, tá? Uma explosão pode matar. É perigoso, gente. É muito perigoso. E Tá? a gente tá na época certa. Hoje mesmo o pessoal da Volkswagen me convidou para lá para a festa deles, que eles estão inaugurando, mesmo mundo de caminhão novo. Só que é que tá, vai ter festa, tem busca-pé para um lado para o outro. O que é que acontece se eu jogar um busca-pé e ele parar debaixo do caminhão? Olha só que coisa, Tem o né? risco de incêndio ou não tem? Se parar dentro de uma casa. Capela, quem é de Capela já conhece. Quando tem guerra de busca-pé na rua, de que for, todo mundo fecha a porta, bota madeirite na janela, porque se está dentro de casa, tem um risco de incêndio. É um estrago terrível por Então, conta justamente do que o Alan está colocando aqui. É perigoso. De incêndio mesmo, porque vai ter uma condução direta, certo? Entre os elementos que estão presentes dentro das casas das pessoas. Vamos dar uma pausa aqui para saudar os amigos e amigas. Da Cabra da Peste. Ainda tá por aí, Né? Ainda mais velho. Gilberto Vieira, né? Prazer, boa noite. Tá? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, tá? Junto com a Alan Lima, fazendo aqui o nosso podcast, segundo podcast. Tá? E amanhã nós daremos continuidade da nossa programação lá na Rádio Web Metrópole Aracaju, tá, pessoal? Estamos também gravando aqui para o nosso canal, ok? No YouTube, tá? Patrícia Rodrigues Engenheira, é o canal que você vai entrar e vai acompanhar os nossos episódios aqui, os nossos comentários de SST, como sempre. Temos o maior prazer em contribuir com a sociedade, com as ações de SST que nós temos o tempo inteiro. É o dia inteiro, tá? Focada nessas ações de SST. Muitas pessoas me perguntam para que eu possa divulgar os segmentos que nós atuamos, Alan. Tá? Muitas pessoas, tá, começaram a me seguir recentemente nas redes sociais. Então é importante colocar aqui para vocês que estão começando a acompanhar aí as atividades da Icone Consultoria, de Alan Lima, da engenheira Patrícia Rodrigues. Ótimo. Geralmente nós atendemos empresas do segmento de transporte, né? São os nossos segmentos mais comuns. Transporte rodoviário de passageiros, tá? Empresa de reatores, de lâmpadas, que aquece componentes. Temos empresas do segmento de shopping center, tá? Nós atendemos também o segmento de shopping center. Iremos atender empresa do segmento de fábrica de caixões. Né? Hoje eu estive lá no programa de Everton Guedes, o programa Everton Guedes. Everton Guedes achou estranho, não conhecia, não sabia que a Aracaju tinha esse segmento. Mas é isso aí, tá? Temos uma série de segmentos para que nós possamos atuar com a SST, tá? Condomínios, olha só como é importante colocar aqui para vocês. Atendemos bastante, principalmente, lógico, a brigada. Poderemos atender o PGR, LTCAB, mas no caso da área condominial, nós focamos mais nas brigadas de incêndio, tá? Até porque eu sou uma das profissionais que tem o credenciamento, que é muito importante, que as empresas vão fazer a contratação de uma empresa credenciada e também de um profissional legalmente habilitado nessa área, um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Ou um bombeiro civil, que tenha credenciamento no corpo de bombeiros da turma. Então é importante vocês ficarem cientes disso aí, certo? Periodicamente nós temos essa atividade aí, tá? De muitos treinamentos em condomínios. Inclusive quero mandar um grande abraço a todos aqueles síndicos que estiveram recentemente, né, com a minha pessoa, Condomínio Aquários, que fizemos treinamento essa semana. Próxima semana eu estarei em um outro condomínio, fazendo mais um treinamento da brigada. Agradecer a Valdiones, tá? O meu assessor de marketing, que está me acompanhando sempre, aí fazendo as fotos, vídeos, edições, tá? Ele sempre que pode, ele está me acompanhando, né? Então é importante que nós que trabalhamos com treinamentos tenhamos um assessor de marketing para acompanhar as nossas ações e fotografar as nossas ações.
né? Então a empresa de consultoria também tem esse diferencial, certo? Que tem que ter um fotógrafo, né, Wala? Para acompanhar as nossas ações. E para a gente poder divulgar também essas imagens, esses treinamentos Isso. o Brasil todo. Exatamente. Inclusive, nós estamos sendo divulgados para o Brasil todo. Quem é fora do Brasil, a gente é de Sergipe, mas a gente está tendo o Brasil todo. Precisando de orçamento. Pode me atrás daí. Recentemente, essa semana, fizemos o treinamento de operador de empilhadeira e a empresa de Vila Velha, no Espírito Santo. Certo? Hoje teve treinamento prático com o Felipe. Tá? Então, lá na Vega, que temos uma parceria, eu atendo, né? Eu sou engenheira de segurança, né? Do trabalho de muitos programas PPRAs dessa empresa, né? De treinamentos para a Vega. Um abraço para Júnior, né? Eu sou Antístenes Santana e o Antístenes Júnior, né? O filho do proprietário da empresa Vega Serviços Marítimos, que também é nosso cliente, né? Temos agora parceria para treinamentos de empilhadeira com a Vega Serviços Marítimos, tá? O treinamento de Felipe foi lá. Né? Então, vocês aí que me acompanham, certo? A gente tem também uma equipe multidisciplinar, né, Wala? Nossos parceiros. Temos o engenheiro eletricista, Raio Queiroz, tá? Engenheiro de segurança do trabalho focado aí nas questões voltadas a para-raios, as demandas de sistemas de combate a incêndio e pânico, de alarmes, tudo que envolve o sistema elétrico nas empresas de condomínios. Temos o engenheiro mecânico, Ildemar, né? Maurício Sartori, né? Maurício está em Minas Gerais. Temos uma equipe aí por aí, né? Multidisciplinar, né? Os bombeiros Jefferson Oliveira e Elton, tá? Temos uma série de profissionais maravilhosos, como parceiros, tá? E é um prazer, o Alan que está aqui ao meu lado também, tá? Para que nós possamos viabilizar junto às empresas o melhor atendimento em saúde e segurança do trabalho. Inclusive, um abraço para as médicas do trabalho também, que nós temos parcerias, né? Doutora Lemina, lá na Bahia, certo? E doutora Elna, aqui em Aracaju, doutor Luiz Fernando Moura também. Então, são os médicos do trabalho que nós temos parcerias, né, Alan? Né? Então, é importante, tá? Divulgarmos para vocês que temos uma equipe multidisciplinar que sempre nos apoia, tá? No que for necessário. Tá? É isso aí, os nossos treinamentos e documentos também, tá? De SST. Então, Alan, também dar continuidade aqui, né? São exatamente 20 horas. Temos mais alguns minutinhos de podcast que amanhã nós vamos dar continuidade. Lá na rádio, gente. Na rádio, gente, vai ser uma reestreia do nosso programa, Gerenciando Riscos. Tá? Então vai ser muito bom. O seguinte, Alan, as emergências, os cuidados que as empresas precisam ter com relação às manutenções preventivas, né? Do sistema de combate a incêndio e pânico. Alarme, por exemplo, né? Todo sistema elétrico precisa ter uma manutenção preventiva, tem que estar evidenciada sempre. E no caso do condomínio, se por um acaso, né, não houver esse tipo de preocupação, o síndico ele vai responder. Tá? Diretamente por ele, qualquer eventualidade no sistema elétrico. Diga aí, meu filho. Sim, porque geralmente mais de 80% dos sinistros de incêndio está totalmente relacionado à parte elétrica. Por quê? Ou o projeto foi feito errado, mas geralmente não é o projeto elétrico que foi errado. O que foi errado foi a execução, ou simplesmente o pessoal projetou, tudo ok, tudo bonitinho, mas depois, ao decorrer dos anos, foi trocando os equipamentos elétricos, só que não redimensionaram a parte elétrica da construção. Ou seja, não adianta você trocar o equipamento se a fiação continua a mesma. Isso faz com que a gente faça uma sobrecarga de tensão, aumentando a corrente da fiação. Se a gente está aumentando a corrente da fiação, que não foi projetada para isso, a gente tem um aquecimento precoce. E esse aquecimento gera derretimento da camada de proteção da fiação, fazendo com que a fase e o retorno ou neutro acabe se juntando, gerando um curto que muitas vezes... E superaquecimento da fiação. E superaquece. Exatamente. Aí você, não, mas a fiação está dentro da parede, não tem nada.
Mas e não fazem ideia que esse risco invisível ele pode a qualquer momento ter uma situação emergencial, né? Mas a gente vai continuar abordando isso aí. Gente, obrigada, né? São muitos assuntos, né? Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui nesse segundo podcast com a engenheira Patrícia Rodrigues e o Alan Lima. Amanhã, tá? A partir das 11 horas, diretamente dos estúdios da Rádio Web Metrópole Aracaju. Tá? A todos desejamos uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada sempre pela presença aqui nas nossas lives. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.